muitas vezes fome que passava, porque a alimentação não era suficiente. Imaginem as necessidades que ele tinha, quão grandes necessidades eram. Então agora os filipenses mandam ajuda e ele fica muito agradecido. Mas ele diz, não é pela ajuda em si, mas é porque vocês se lembraram de mim, mesmo eu tendo dito que não aceitava nenhuma oferta para não ser acusado de estar usando em benefício próprio essa oferta. Agora vocês se lembraram de mim e agora eu posso aceitar a ajuda, eu posso aceitar a oferta que vocês mandaram e eu fico muito alegre pelo amor, pela lembrança que vocês tiveram de mim. Então, em resumo, é isso que Paulo está dizendo para eles. Porque mesmo sem isso, sem esse presente, se vocês tivessem mandado só uma cartinha dizendo que se lembravam de mim, que me amavam, já era suficiente. Mas a ajuda que vocês mandaram é muito importante, muito necessária. Agora, eu sei viver sem ela. Com certeza, eu já me acostumei a comer mal, a vestir mal, a viver abandonado, viver aqui prisioneiro. Em toda situação que eu já passei por abundância, já passei fome, já passei por uma situação de tranquilidade, mas também já passei por perseguição, já passei por situação de ter saúde, mas também já passei por situação de estar doente. Então, todas as situações pelas quais a gente pode passar nessa vida, Paulo está dizendo, eu já passei. Então, em tudo Deus me fortaleceu. E quando eu não tive mais forças, Jesus veio com sua própria força e me deu. Então, Paulo era um homem que podia dizer, passei por todas as situações, não só situações físicas, materiais, mas também espirituais, combates espirituais. Então, em tudo, ele diz que ele pode passar e é vencedor porque está em Cristo. Então a força que ele tinha para passar por todo tipo de situação, ele sabia, vinha de Cristo e não dele próprio. A nossa lição ela tem 3 partes. Primeira parte, as ofertas dos filipenses como providência divina. Tópico 1, Paulo agradece aos filipenses. Tópico 2, reciprocidade entre o apóstolo e a igreja. Tópico 3, a igreja deve cuidar dos seus obreiros. Parte 2, o contentamento em Cristo em qualquer situação. Tópico 1, o contentamento de Paulo. Tópico 2, sem estar abatido. Tópico 3, o contentamento desfaz os extremismos. Parte 3, a principal fonte do contentamento. Cristo é quem fortalece, tópico 1. Tópico 2, Cristo é a razão do contentamento. E tópico 3, o cumprimento da missão como fonte de contentamento. Dentro da nossa introdução vamos ver. Na lição de hoje aprenderemos a importância da generosidade da igreja para com aqueles que a servem. Dependente das ofertas dos irmãos para sobreviver no cárcere romano, Paulo expressava uma profunda gratidão à igreja de Filipos pelos recursos enviados por intermédio de Epafrodito. Capítulo 4, versículos 10 a 20. O apóstolo estava agradecido aos filipenses pelo amor que lhe haviam demonstrado. Ele, porém, destaca que sempre confiou à providência divina o seu sustento e que sua alegria maior estava não nas ofertas recebidas, e sim no fato de os filipenses terem se lembrado dele. Devemos nos lembrar aqui que os filipenses não eram ricos e não eram tão bem assim de situação financeira. Mas mesmo assim, eles ajudaram muito Paulo no início do seu ministério e agora voltavam a fazer esse tipo de oferta de ajuda a Paulo através de Epafrodito, que foi a Roma visitar Paulo e levar ajuda. E Paulo, então, em resposta, agradece a eles e diz que não só pelo bem material que estava oferecendo a ele, mas principalmente pelo amor que eles dedicaram a ele, ajudando nessa hora de necessidade. Parte 1 as ofertas dos filipenses como providência divina. Tem aí tópico 1, Paulo agradece aos filipenses. Tópico 2, reciprocidade entre o apóstolo e a igreja. Tópico 3, a igreja deve cuidar dos seus obreiros. Tópico 1, então, Paulo agradece aos filipenses. A igreja de Filipos já vinha contribuindo com o ministério de Paulo desde o seu início. Agora o apóstolo fora surpreendido pela segunda oferta enviada a ele, exatamente quando estava preso em Roma. Por isso, agradece e regozija-se pela lembrança dos irmãos. Ele declara ainda que a oferta dos filipenses era o fruto da providência divina em seu ministério, pois confiava plenamente em Deus em qualquer situação. Então os filipenses
sempre tiveram essa preocupação com Paulo, passaram o tempo sem poder ajudar devido ao próprio Paulo não ter deixado, e agora voltavam a ajudá-lo, e ele agradecia a Deus porque estava usando os filipenses para suprir as suas necessidades. Então ele diz que sempre quando passou por necessidade, Deus veio em seu socorro. E agora, novamente, Deus está vindo em seu socorro e usando para isso os filipenses que estavam de coração aberto para ajudar a Paulo, mesmo não tendo em abundância. Mas eles queriam ajudar, se lembraram dele, demonstraram que realmente o amavam. Tópico 2, reciprocidade entre o apóstolo e a igreja. Paulo amava a igreja em Filipos. Essa cidade foi a primeira da Europa a receber a mensagem do Evangelho. Ali Paulo enfrentou perseguições, prisão e muito sofrimento. Porém agora a igreja, firmada em Cristo, demonstra sua gratidão ao apóstolo cuidando dele e ajudando em suas necessidades, como nós vimos em versículo 10, 11, de 15 a 18. Então nós sabemos que Paulo, quando saiu aí na sua segunda viagem, ele pretendia ir para a região da Galácia, mas foi impedido pelo Espírito Santo, E depois apareceu a ele de noite lá na cidade de Trode, apareceu para ele ali um anjo, ele teve uma visão e viu ali um varão macedônio com as roupas da região da Macedônia, que pertencia à Grécia, e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que essa mensagem era de Deus para que ele fosse pregar o Evangelho ali. Convidou então seus companheiros e foi para lá. Abriu ali a igreja, e nós sabemos que quando chegou ali na cidade de Filipos, a cidade era uma colônia romana, e não havia lugar de oração na cidade, ele procurou um lugar de reunião, de oração, foi à beira do rio, que era ali onde se reuniam as pessoas que não adoravam a César nem aos deuses gregos e queriam fazer um momento de oração a Deus. Eles se reuniam ali na beira do rio e ele foi para ali, e ali ele teve um encontro com algumas mulheres, e dentre elas estava Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e ela temia a Deus, ela desejava conhecer a salvação, e Deus então abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse a pregação de Paulo, e ela ouviu e se converteu. E na casa dela então, a primeira igreja na Europa teve início. Depois nós sabemos que Paulo expulsou o demônio de uma jovem que era possessa de demônios, que usava de engano para as pessoas, usando a adivinhação. E um dia Paulo então, Deus lhe deu discernimento para saber que aquilo era um demônio. Então Paulo expulsou aquele demônio. Aí os proprietários daquela jovem, que ela era uma escrava, então esses proprietários, vendo que o seu lucro acabou, expulsaram aquela jovem e foram atrás de Paulo, denunciaram Paulo diante das autoridades, dos magistrados, e ali Paulo então foi açoitado, preso, Paulo e Silas, os dois apanharam, foram prisioneiros ali, e durante a noite, por volta da meia-noite, então, eles estavam cantando, louvando a Deus, em agradecimento por serem usados por Deus para fazer a sua obra ali, e os alicerces do cárcere ali se tremeram, se romperam, quebraram com um grande terremoto que aconteceu naquele lugar. Sabemos que o carcereiro quis se matar quando viu que as celas estavam abertas, pensando que todos haviam fugido, e Paulo então gritou: não te faça nenhum mal, que nós estamos todos aqui. O carcereiro entrou e, vendo o milagre de Deus, a ação de Deus ali, então ele disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro leva Paulo para casa, Paulo e Silas, ali cuida dos seus ferimentos, das chicotadas que eles haviam levado, e ali a casa do carcereiro passa a ser então a segunda igreja aberta na Europa e na cidade de Filipos. Então ali eles passam um tempo, depois vão embora, e nós sabemos que assim nasceu o Evangelho na Europa. 2 casas já tinham ali alguém para falar a palavra de Deus.
nós sabemos que Paulo também coloca ali os seus cooperadores que vão ajudar aquela igreja a nascer, a se desenvolver. Passados então agora 10 anos, Paulo está preso em Roma e depois de ter sido ajudado no início do seu trabalho na Europa pelos próprios filipenses, ele agora volta a receber então a ajuda deles e se sente muito agradecido devido a essa ajuda, muito feliz. E ele diz que não só pela ajuda material, mas principalmente por eles terem se lembrado dele como o pai deles realmente na fé, que era a verdade. Tópico 3, a igreja deve cuidar dos seus obreiros. Nenhum obreiro deve fazer de sua missão um meio de ganhar dinheiro. Todavia, a igreja precisa prover sustento digno àqueles que a servem. Paulo muito sofreu com a falta de sensibilidade da igreja em Corinto. Por outro lado, a igreja em Filipos procurou ajudar o apóstolo. Então, nenhum obreiro do Senhor, biblicamente, tem o direito de exigir sustento da igreja, ou exigir aí uma taxa, né? Ou exigir um pagamento. Ele deve apenas ter a sua despesa paga. Agora, quando a igreja oferta, a igreja está fazendo um ato de generosidade, de amor, de misericórdia. Então a igreja pode fazer isso ou não fazer. Agora, o obreiro não pode sair por aí cobrando, não pode sair visando ganhar dinheiro. Qualquer lugar que ele vá, ele deve se preocupar apenas com o seu sustento. A igreja vai manter o seu sustento. Se a igreja desejar dar uma oferta, dá. Se não desejar, não dá. O obreiro não pode exigir. É assim que ensina a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época difícil, onde além de se cobrar, se cobra exorbitantemente. E ainda tem as exigências, né? As pessoas querem hoje aí hotel 5 estrelas e agora já estão exigindo até hotel de certas redes hoteleiras. Querem os melhores restaurantes. A Bíblia ensina para nós que nós devemos jejuar e não exigir restaurantes aí chiques. Então, quem são na verdade os culpados por esses altos salários, principalmente pregadores, né, que pregaram em determinado lugar e ficaram famosos, ou altos salários aí, exorbitantes salários dos cantores e cantoras que são pagos hoje, cachês, né, absurdos. Por quê? Quem são os culpados? Os pastores, os líderes de departamentos que convidaram essas pessoas e que pagaram esses altos valores e continuam falando contra, mas continuam pagando altos valores e chamando essas pessoas que viraram verdadeiros mercenários, que nunca chega o que recebem, cada dia querem mais e mais e mais e mais. Os culpados são os próprios líderes da igreja, são aqueles próprios que falam mal disso, são eles que pagam. Se não houver uma reunião da igreja para se discutir sobre isso, se tomar uma decisão sobre isso, não vai ter conserto nunca. Deve-se aí combinar, olha o cachê e tal, então vai ser tanto, o máximo é tanto. Tanto para pregador como para cantores, cantoras. Então tem que ter aí um teto, tem que ter um basta nisso. O Evangelho não é meio de vida, não é para se enriquecer com o Evangelho. Tomemos uma providência quanto a isso.